Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos e alunas, dando continuidade à nossa disciplina. Vamos trabalhar hoje com a nossa aula 1, que vai falar sobre ciência, pesquisa e tecnologia. Para conhecer os fatos sobre ciência, pesquisa e tecnologia, primeiramente a gente precisa compreender, quais são os principais aspectos da ciência, pois a ciência estuda fatos concretos, fenômenos, fenômenos da natureza, fenômenos sociais. E a ciência ela vai estar sempre em torno de um método científico. Então, a ciência ela é algo que vai ser construído a partir de um rigor metodológico, de uma organização sistematizada. Já a tecnologia, ela é a aplicação do conhecimento. É quando a gente consegue, a partir até de um conhecimento científico, aplicar aquele conhecimento e ele tem um viés, tem uma proposição voltada para um atendimento social, seja ele nas diversas esferas sociais que a gente conhece. Então, a gente tem, desde a descoberta do fogo, que é uma tecnologia, e lá não tinha ciência. A gente sabe que na descoberta do fogo foi uma técnica desenvolvida, e aquela técnica ela tinha uma função, que era atender aquela demanda da sociedade naquela época. Então, o fogo, hoje, ele tem toda a explicação científica, mas ela partiu de experiências, de momento empírico, de dados concretos. E sempre a tecnologia ela traz como resultados os resultados práticos, como algo voltado para a aplicação prática. E aí a gente tem exemplos da tecnologia utilizada, seja ela no formato bélico, na indústria naval, na tecnologia como se. Então a gente consegue perceber que nessa aplicação prática da tecnologia, a gente percebe que há, sim, a ação também da ciência. Um exemplo que a gente pode utilizar são, vamos imaginar aí a produção do agronegócio. Ali existem diversas técnicas, diversas técnicas que fazem uso também da ciência. E essa ciência, ela fica aliada à tecnologia e a propulsão, e o benefício social é muito maior. Então, a gente tem aí inúmeros exemplos, que a ciência, enquanto ela busca saber, conhecer, a tecnologia, ela busca fazer. Vamos conhecer cada uma delas. Então, a gente tem aqui a técnica, a tecnologia, ela vem do grego, técnica, que se traduz por uma arte, ou uma ciência, uma técnica, e aí a gente pode dizer aqui que é uma técnica e um procedimento que tem como objetivo principal o quê? A obtenção de um determinado resultado. Ou seja, na tecnologia, na arte ou em qualquer outra área, a técnica ela é aplicada, mas especificamente a tecnologia é um produto da ciência e da engenharia, que envolve um conjunto de instrumentos, métodos e técnicas que visam o quê? A resolução de um problema. Então, é uma aplicação prática do conhecimento científico em diversas áreas da pesquisa. Então, a tecnologia ela está alinhada à ciência. Saibam que a tecnologia e a ciência elas estão sempre juntinhas. Já a ciência é a forma como o homem, a humanidade, busca compreender, entender e explicar o mundo. Ou até mesmo transformar, Aí quando ele alia a ciência e a técnica, ele consegue algumas transformações no mundo. Então, vamos conhecer um pouco sobre a ciência.
É através da ciência que a humanidade o quê? Compreende sobre a natureza. Então, essa compreensão da natureza, e aí a gente fala a natureza social, a natureza biológica, a natureza em todos os seus sentidos, porque é uma ciência que é importante a ciência é importante para a nossa vida, pois nos ajuda a ter uma qualidade de vida melhor. Então, é inegável que com o avanço da ciência, inclusive a nossa perspectiva de vida, ela tem melhorado cada vez mais com as descobertas, né, com os estudos científicos. Mas lá no passado não foi assim, porque antes, né, do método científico, antes da Idade das Luzes, do Renascimento, tudo era explicado, né, com um tipo de conhecimento que a gente vai conhecer já já. Então, esse único tipo de conhecimento era predominante na época. E o conhecimento científico, ele não tinha essa visibilidade, ele não tinha essa visão, essa utilidade, porque somente através do conhecimento baseado na fé se explicavam todos os fenômenos naturais, né, e sociais também. Pois bem, vamos saber um pouco que essa ciência, ela passa a ser esse conjunto de proposições e enunciados hierarquicamente correlacionados, né? Eles estão muito bem próximos, por meio da indução, e aí a gente vai falar do método da indução e da dedução, indo gradativamente de fatos particulares para os gerais ou dos gerais para os particulares, que são comprovados, que são fundamentados pela pesquisa empírica, né, a pesquisa de observação, e aí eles são submetidos à verificação. Então, nós temos aqui, a ciência, ela é a teoria e a realidade são os seus fatos. Então, mediado por isso, a gente tem o método dedutivo e o método indutivo. Então, o método dedutivo, ele parte da teoria, das leis gerais, das explicações teóricas, para se compreender os fatos. Um exemplo bem claro que a gente pode ter sobre isso. Uma premissa, né? Uma premissa 1, que vamos dizer que são a premissa das teorias. Vamos pensar assim, todo homem pensa. É uma premissa, é uma lei maior, né? Que a gente hoje tem como essa lei já sedimentada, essa lei já formada, que a priori todo homem pensa. E aí nós temos uma premissa menor. João é homem, é uma premissa menor, é um fato, é o homem. Então, a gente deduz que todo homem pensa, logo, né, todo homem pensa. Então, nesse processo dedutivo, né, de compreensão, né, da ciência, a gente tem, né, essa composição do método dedutivo, onde parte das teorias de forma geral para os mais particulares. E, por outro lado, a gente tem o método indutivo. Já o método indutivo, ele parte dos fatos, a partir do empirismo, né, das observações dos fatos concretos, para construir a teoria geral. Então, a gente tem assim, João pensa, Diana pensa, Felipe pensa, Joana pensa. Ora, todos eles pensam. Isso é a premissa 1, né? Todos pensam. João, Diana, Felipe e Joana são pessoas. Então, a nossa teoria é o quê? Logo, todas as pessoas pensam. Então, assim, pelo método da indução, a gente percebe que há uma inversão, né? A dedução eu parto do geral para o particular e a indução eu parto dos particulares, das questões, das premissas que eu consigo observar, concretas, para a formulação de teorias. Um exemplo bem claro que a gente utiliza são a questão das vacinas. Como é que se faz o teste das vacinas? Vamos aplicar em Pedro, em João, em Maria, José. Ora, funcionou para A, para B, para Pedro, para Joana, para... Então, essa vacina, ela tende a funcionar, ela tende a ser eficaz, né? Então, nesse sentido, nesse método da indução dos casos particulares, e aí, claro que como é um método científico, ele vai sendo posto em verificação, em experimentação constantes. E durante o processo de aplicação do método científico, a gente tem as variáveis. As variáveis que são as situações que podem ocorrer interferência, que não
possibilita os 100%. E até porque dentro do método científico não há 100% de veracidade, porque ele sempre vai ser falível, as premissas sempre vão ser questionáveis, sempre vão ser derrubadas as hipóteses para serem construídas novas teorias. E assim funciona o método científico, nesse processo de arguição, de questionamento, de experimentação, a gente consegue, enfim, chegar, né, a um bom caminho sobre o método científico. E aí vamos dizer que ele é infinito, né? Porque sempre a gente vai estar questionando e sempre vai ter novas propostas, né? Novas leis e teorias sendo formuladas. Porque a grande verdade de ontem é a grande mentira de hoje. E a grande mentira de hoje é a grande verdade de amanhã. Outro exemplo bem claro, que a gente dá exemplo bem, é o ovo. Gente, teve um tempo que na nossa dieta o ovo, ele era um vilão, não podia comer ovo porque aumenta o colesterol. E aí hoje o ovo está na fase boa da vida dele, né? O ovo é bom, faz bem, a ciência mostra que por A mais B, todas as proteínas, todas as vitaminas tem o ovo. Então isso se deu como? No processo, né, de aplicação de um método científico. Para você chegar. Amanhã pode ser que ele volte a ser o vilão de novo, dizer, descobrimos que tem lá uma composição que não é bom para a saúde. Beleza, então a partir daí ele passa a ser um vilão. Então, essa é a ciência, é um processo de vir a ser, né? De questionamento, de construção, reconstrução e desconstrução. E assim, como diz Lulu Santo, caminha a humanidade. Então, a ciência, ela está intimamente ligada ao conhecimento dos fenômenos, e aí a gente pode observar o quê? Que ela está ligada a conhecimento de fenômenos, a comprovação de teorias, né? Já a tecnologia, ela está associada aos impactos socioeconômicos, aos benefícios que podem gerar à sociedade. O exemplo bem claro foi a questão do agronegócio. Quanta tecnologia, né, foi desenvolvida, eu não sei se para o bem ou para o mal, como diz, né, em bocas miúdas, se para o bem ou para o mal, mas a gente percebe-se que houve um avanço muito maior da produção agrícola em todo o mundo, considerando até o aumento populacional, né, e a necessidade por alimento que nós temos. Então, há essa diferença, né, entre a ciência e a tecnologia. Então, sempre a tecnologia ela vai ser o resultado de uma aplicação prática em novos materiais, novos processos de fabricação, de novos métodos e novos produtos, né, sobretudo vinculado ao meio de produção. A ciência evoluiu e ainda está evoluindo, né? E, paralelamente, a tecnologia também está evoluindo para o nosso bem, né? Para o nosso bem, a gente percebe que essa evolução, ela é necessária, né? Ela faz parte desse processo de evolução, de conhecimento que nós estamos vivenciando, né, na atualidade. Então, o próprio conhecimento científico e a investigação tornam-se possíveis devido à existência também de técnicas, pois a tecnologia está nitidamente mais presente na vida das pessoas. Cada vez mais a tecnologia está presente em nossa vida. Então, a ciência e a tecnologia, elas são compreendidas como domínios distintos que se influenciam mutuamente na construção do conhecimento e que tanto promovem modificações nas formas de vida, da sociedade, como podem ser influenciadas por essa sociedade através de políticas públicas. Então, há uma inter-relação entre a ciência e a tecnologia. Bem, vamos ver os efeitos da articulação da ciência, da sociedade e da tecnologia. Temos aqui 6 pontos. O primeiro, o efeito da ciência sobre a tecnologia. Nós temos a produção de novos conhecimentos, né? A ciência, então, ela contribui para a produção de novos conhecimentos e esses novos conhecimentos geram o quê? Mudanças tecnológicas, porque novas tecnologias, elas são adaptadas, né? Elas são feitas são geradas a partir desses novos conhecimentos que a ciência impulsiona a tecnologia. Já o efeito da tecnologia sobre a sociedade, a gente diz o seguinte, que essa tecnologia, que ela está disponível a um grupo de humanos, influencia o quê? Sobremaneira, o estilo de vida desse grupo. Então, traz melhorias nesse sentido, né? O efeito da tecnologia sobre a nossa vida em sociedade.
Já o efeito da sociedade sobre a ciência diz o quê? Que por meio dos investimentos e outras pressões, a sociedade também influencia a direção das pesquisas. Por quê? Porque muitas vezes, até a gente tem um exemplo, os laboratórios, eles fazem pesquisa de demanda. Qual o produto que melhor atende para a gente desenvolver essa fórmula, seja na área do cosmético, na área da indústria, na área de bem-estar. Então, a gente tem, assim, essa vinculação que a sociedade também demanda à ciência. E o efeito da ciência sobre a sociedade? Então, a gente pode dizer que podem influenciar a maneira como as pessoas pensam sobre si próprias e sobre os problemas e soluções. Então, a gente começa a perceber que a ciência, ela tem uma relação com a nossa vida. E aí, olha só, vamos voltar ao exemplo do ovo, a descoberta do ovo, os benefícios. A gente começa a ler aquela descoberta científica, vai mudar os nossos hábitos. E aí, os nossos hábitos, a gente começa a inserir mais ovos na nossa dieta. Porque hoje ele é o queridinho, né, aí do pessoal. Então, porque a ciência disse que, e comprovou os inúmeros benefícios que traz para a nossa saúde. Então, são os efeitos que a ciência traz sobre a nossa vida em sociedade. Já os efeitos da sociedade sobre a tecnologia são, a gente percebe que a sociedade, por pressões públicas, né, e aí a gente diz, públicas e privadas, podem influenciar o quê? A direção em que os problemas são resolvidos e, em consequência, promover mudanças tecnológicas. Então, há essa inter-relação. E os efeitos da tecnologia sobre a ciência traz que a disponibilidade desses recursos tecnológicos limitará ou ampliará os progressos científicos. Será que isso vai acontecer? Mas a gente sabe que cada vez mais os progressos científicos, eles serão cada vez mais desenvolvidos. E essa é a nossa compreensão da articulação entre ciência, sociedade e tecnologia. A ciência, a tecnologia e sociedade, elas estão relacionadas a que discussões? Primeiro, a percepção pública das atividades da atividade técnico-científica, a discussão e definição de políticas públicas, o ensino da ciência e tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, sustentabilidade, questões ambientais, inovação produtiva, responsabilidade social, construção de uma consciência social sobre a produção e circulação de saberes, a cidadania, democratização dos meios de produção. Então, essa articulação ciência e tecnologia e sociedade, ela faz parte, né, do nosso dia a dia. Ela está aliada, estão todas coladinhas com o nosso viver em sociedade. Então, é preciso trabalhar dentro, né, das escolas e unidades formativas, trabalhar com temas e assuntos científicos e tecnológicos, socialmente relevantes em contextos formativos. Um exemplo é o Instituto Federal de Rondônia, né, que busca articular o conhecimento científico e o conhecimento tecnológico, esse desenvolvimento de ações voltadas para pensar o bem-estar, para pensar a vida em sociedade, para pensar os efeitos da ciência, da tecnologia na vida social e vice-versa. Então, desenvolver o pensamento crítico com os alunos em uma formação envolve o quê? Envolve desmistificar, né, as questões que envolvem a ciência e a tecnologia. Observar os fatos cotidianos sobre os diferentes pontos de vista, sem render-se ingenuamente às modas pré-fabricadas de pensamentos, aos jargões e chavões de opinião coletiva, ao modismo e ao consumo sem uma reflexão crítica. Então, é cada vez mais necessário que nós tenhamos esse desenvolvimento dessa reflexão crítica a partir, né, e é nosso dever enquanto instituição de ensino, a partir de reflexões críticas, de conhecimento científico, conhecimento tecnológico, que vão incidir na melhoria e na qualidade de vida das pessoas. Sobre os tipos de conhecimento, as pessoas constroem diversas formas de viver, de conhecer, né, e de entender, interpretar o mundo. Então, desde o início, né, da humanidade, a gente sabe que há conhecimentos que orientaram, né, o caminhar da humanidade. Então, a gente traz aqui essa classificação de 4 tipos de conhecimentos, e esses tipos de conhecimentos, eles, por muito tempo, eles sustentaram,
né, os métodos científicos, não métodos científicos, mas os métodos de conhecimento, né? E esses métodos de conhecimento foram o que as pessoas iam seguindo a sua vida. Como, por exemplo, e que até hoje ainda são utilizados, como, por exemplo, o empirismo, o conhecimento filosófico, o conhecimento teológico, ou conhecimento baseado na fé, e o conhecimento científico. O conhecimento empírico, ele busca a sua base de conhecimento é a partir do senso comum, a partir das observações e as interações, baseado em experiências sem comprovação alguma, baseado apenas na percepção e na observação, mas não há uma relação, uma correlação científica. Não há reflexão criticamente sobre o desenvolvimento desse conhecimento e limita-se à dedução, ou seja, das leis, né, gerais, das leis maiores para os casos particulares. Um exemplo, e como a gente pode entender o empirismo, ele é também conhecido como conhecimento popular, o senso comum, né, ou conhecimento empírico. E ele é passado de geração a geração. Ou seja, a gente ouviu do vovô, ouviu da vovó, ouviu do papai, ouviu da mamãe, e a gente tende a reproduzir para os nossos filhos. E assim ele vai se mantendo por muito tempo e até hoje ele é um conhecimento que as pessoas também se utilizam e também fazem uso, né, no dia a dia da sua vida. Já o conhecimento filosófico, ele é baseado na reflexão e construção de conceitos e ideias. O uso do raciocínio em busca do saber. Então, esse raciocínio, ele é voltado para as questões subjetivas, imateriais, que está no campo dos conceitos e das ideias, que buscam qual o sentido da vida, o que eu penso sobre aquele assunto, e muitas vezes eu não tenho uma argumentação científica, mas ela implica, sobretudo, a minha compreensão de mundo. Então, está voltado muito ao campo do subjetivismo. A partir de teorias e compreensões que não podem ser testadas. Então, de forma alguma, porque ele está no meu campo das minhas ideias e o que está nas minhas ideias não pode ser testado, a menos que eu ponha em prova um método científico, né? E aí ele deixa de ser um conhecimento filosófico, passa a ser um conhecimento científico quando ele vai ser comprovado. Então, no conhecimento filosófico, não há como comprovar, testar, medir, experimentar, porque está no campo das ideias. Ele não é verificável, não tem como verificar, porque está nas minhas ideias. Ele é infalível, ele não vai falir nada, não vai chegar a ser falho, porque as minhas ideias são verdadeiras, absolutas, e no campo filosófico, a minha concepção de vida não vale para você e a sua não vale para o colega. Então, ela é uma verdade absoluta, ela é infalível. E ele é exato, é um conhecimento exato, porque ele é tido como verdadeiro. Já o conhecimento teológico é um conhecimento religioso, baseado na fé, que busca as explicações, né, nas razões divinas. Então, esse tipo de conhecimento, ele perdura ainda algumas orientações de vida de muitas pessoas, né, como forma de desenvolvimento de conhecimento. Por exemplo, no século XIII, como que se explicava a chuva? A chuva era vontade de Deus, era vontade divina. Né? Então, era a partir dessa explicação do conhecimento teológico. Hoje, o século XXI, como é que a gente concebe e compreende a chuva? É a vontade de Deus? E aí, algumas pessoas dizem, está chovendo, está trovejando muito, porque Deus quer. E aí, a ciência diz o quê? Que há um efeito, né? Um efeito de uma ação impulsionada da natureza que provocou aquela chuva. E é toda uma explicação científica hoje, né, com dois fatos, né, a chuva, em cada momento sendo explicado com um tipo de conhecimento específico. Então, o conhecimento teológico, ele é baseado na fé religiosa, ela é como verdade absoluta, não há necessidade de verificação científica, ele é infalível, ele não é falho, né, ele não tem como ser testado e ele é exato. E ele é tido como uma verdade sobrenatural. Já o conhecimento científico, que é base de nosso estudo da nossa disciplina, e é importante a gente conhecer os demais tipos de conhecimento que orientam a vida das pessoas em sociedade.
Sim, e aí a gente não vai dizer aqui que um é melhor que o outro, mas nós fazemos uso de todos eles, né? No nosso dia a dia, na nossa caminhada da vida, a gente faz uso desses 4 tipos de conhecimentos. Sim, sim. Agora, um não pode se sobrepor ao outro, um não pode ser melhor que o outro. Apenas eles têm características diferentes. Então, o conhecimento científico é um pensamento crítico, lógico e analítico. Ele é factual, porque ele é a partir de fatos, ele é baseado em experiências comprovadas. E ele é falível e ele é verificável, porque ele tem falhas. Aí lembra daquela frase, a verdade de ontem é a mentira de hoje, por isso que ele tem falhas, porque ele vai ser construído argumentos, ele vai construindo sínteses novas, contra-argumentos, e aí a gente tem novas teorias, e aí derruba-se uma premissa, derruba-se uma hipótese que ela não se concretiza, e assim é o método científico. Ele é construído a partir de estudos e análises elaboradas, a partir de um método rigoroso. Então, a partir de agora, a gente vai conhecer especificamente o nosso método científico. É ele que nós vamos estudar, sobre ele que vamos nos debruçar. Então, o conhecimento é um conjunto de saberes, né, que uma pessoa constitui sobre um determinado objeto, coisa ou elemento, suficientemente para identificar, manipular, transformar, questionar, afirmar e negar. E aí, para isso, a gente tem os 4 tipos de conhecimento que a gente elencou aqui, que é o senso comum, ou conhecimento empírico, ou conhecimento popular, o conhecimento filosófico, o conhecimento religioso ou teológico e o conhecimento científico. Os 3 primeiros conhecimentos, ele é construído a partir de quê? De acumulações de informações, de forma muito espontânea e como verdade absoluta. Ele é inquestionável, ele é infalível e ele é exato, né? Já o conhecimento científico é construído a partir de estudos elaborados por experimentações e pesquisas. Então, com isso, a gente dá início à nossa disciplina, compreendendo, né, os tipos de conhecimentos, a importância da técnica e da tecnologia na nossa vida, no nosso dia a dia, como elas podem, né, evoluir, uma influenciar sobre a outra, e sobre o método científico. A partir de agora, a gente vai conhecer e vai estudar mais sobre o método científico e a pesquisa científica. Vamos lá? Educação à distância, mudando realidades.